A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos, um grande abraço. Hoje, terça-feira, dia de Futebol em Rede. Vamos falar aqui sobre os assuntos que movem o futebol, mesmo ainda em meio à pandemia. Enquanto a vacina não chegar, a gente não vai voltar. Virou um lema aqui do nosso Futebol em Rede. Quartarolo, temos muito que falar. Um grande abraço para você. Eu sei que você tem uns recados enormes para dar. Você dá os teus recados, depois eu dou os meus. Vai. Eu queria só dar um abraço em todo mundo que está nos vendo, que nos acompanha. Atenção, como diz o Fábio Seródio, vá para o YouTube, acesse nosso endereço no YouTube, se inscreva. Rapaz, é youtube.com/futebol em rede. Opa! Aprendi! Tanto é que eu fui lá e já me inscrevi, já botei no sininho, porque às vezes eu tenho que ser avisado do que eu vou fazer, né? Então, tudo bem. Um abraço a todos vocês, ao pessoal do Facebook, do Instagram, e aqui o pessoal da AltV, a primeira TV da internet, a AltV, que nos aceita mais uma vez, nos leva em sua grade. Tem uma grade muito legal com tantos programas, né, para você ver, e de tantos aspectos, tantos segmentos, que fica muito legal. É uma alternativa a mais que você tem no seu computador, no seu celular. Tem gente que só usa celular, como diz o Fábio Seródio, como esse tal de Luiz Carlos Quartarolo, parece que esqueceu o computador, mas hoje é a agilidade das redes sociais e também das nossas transmissões. Frio em São Paulo, já choveu de manhã, já saí com a cachorrada. É o Narciso Verniz, esse cara. Mas está frio em São Paulo. Quer dizer, frio não, está úmido. Mas está um dia. Eu não gosto de reclamar do tempo, né, Seródio? Porque tem uns caras que falam assim: nossa, hoje é segunda-feira. Nossa, que legal que é sexta. Para mim, todo dia, até porque eu não consigo alterar o tempo. Ainda não cheguei lá. Então, a gente convive com o tempo e seja o que Deus quiser, que Ele sabe mais do que a gente sabe. Então, vamos aproveitar o tempo e falar dos clubes paulistas no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa a... Eu não ia falar empolgar, porque tá difícil se empolgar com o Campeonato Brasileiro. Mas, ele continua rodando mesmo em meio à pandemia. Tem jogos bons, jogos mais ou menos. Eu ainda não vi esses aí, mas eu vi mais Corinthians e Atlético foi um jogão. Ceará e Atlético Mineiro foi um bom jogo. Então vamos lá, começando com a Sociedade Esportiva Palmeiras, afinal de contas é um bom momento, o Palmeiras é campeão paulista, mas o Palmeiras, apesar de ser campeão paulista, vem tendo muitas cobranças, Quartarolo. A começar pela diretoria, que resolveu, o seu Gagliotti foi lá, conversou com a dona Leila e resolveu dar uma dura nos jogadores, cobrando o rendimento dos jogadores do Palmeiras, já que o Palmeiras não vem fazendo bons jogos. Palmeiras que vai jogar neste meio de semana contra o Atlético Paranaense em Curitiba e continua sem Felipe Melo, está sem Rony para jogar nessa partida. O Palmeiras que tem dois grandes problemas também. Um deles é o Scarpa. 22 jogos do Palmeiras na temporada, o Scarpa só foi utilizado como titular 2 vezes e entrou em 9. Você diria que é hora do Scarpa bater asas, Quartarolo? É hora de escarpar. É embora. Olha, sabe o que acontece, Seródio? Eu estou revendo algumas situações. Por exemplo, a gente falou por muito tempo que o Palmeiras tem o melhor elenco aqui em São Paulo, aquela coisa toda. Tem no papel, porque quando esses caras entram para jogar, eles não jogam como melhor elenco. E o Lucas Lima, acho que tem um santo só para ele. Eu desisti. Desistiu, mas ele continua lá ganhando 800 mil por mês. Então, e o Scarpa... Graças ao Neymar. Isso, é a pai do Neymar. Mas até aí, problema dele, problema de quem paga, Deus que ajude, que faça bom proveito. Não vou discutir o salário dele, só que eu acho que é um salário alto para um reserva. Agora, esse jogador não rende. O Scarpa não rende. O menino Rafael Veiga, que não ganha tanto quanto eles, pelo que a gente sabe, também não rende. O Ramires chega contundido e não rende. O Bruno Henrique caiu de produção. Aí os dois moleques que entraram melhoraram o time, aquela coisa toda, mas precisam de ajuda. Então você fica cobrando o técnico, ele é claro que ele tem que fazer mais com o time que teoricamente tem. Mas o Palmeiras está vivendo essa coisa desde o Luiz Felipe Scolari, até desde o Cuca, segunda passagem.
As pessoas cobram o Cuca, cobraram o Luiz Felipe Scolari, o Mano Menezes, mandaram o Luiz Felipe Scolari porque ele perdeu para o Flamengo, que era o melhor time do Brasil até outro dia, e ele foi mandado embora de uma maneira grosseira, pelo telefone. Um técnico vencedor que não perdia há 33 jogos do Campeonato Brasileiro. Jogava da forma dele, mas sabe, estava fazendo a sua parte. E outra, o Palmeiras do ano passado, juntamente com o Santos, fizeram campanhas de campeão. A pontuação de Palmeiras e Santos era para brigar pelo título. Só que o Flamengo estava fora da curva. E a gente continua exigindo que o Palmeiras jogue um futebol barcelônico que nem o Barcelona joga mais. Nem fala, agora, o futebol barcelônico que é ofensa, hein? Esquece. É ofensa, hein? Agora, você olha para esses jogadores, o Scarpa agora estão dizendo que, sabe, vai colocar na vitrine. E aí está o grande problema. Quem é que vai pegar esse tipo de jogador com esse salário? Entendeu? Independente do salário, o jogador que não joga, ele não tem mercado, é difícil. Eu acho que, por exemplo, que o senhor Vanderlei Luxemburgo, que eu gosto muito, acho que fez um bom trabalho, foi campeão paulista, é vencedor, é merecedor, tem um monte de fatos a favor dele, mas eu acho que ele devia tentar, pelo menos, porque ele tentou com o Lucas Lima. Se você olhar durante a temporada, essa temporada, o Lucas Lima entrou em boa parte dos jogos, isso quando não começou. Então, acho que há uma certa má vontade em relação ao Scarpa, na minha opinião. E também não gosto... jogadorzinho, Seródio. Jogadorzinho ou não, são 3 jogadorzinhos que você citou aí, na mesma função. Exatamente. O Scarpa, o Lucas Lima e o Rafael Veiga. Só Ramires, que eu vejo... O Ramires é volantão, vai. Eu vejo que há uma vontade muito grande de recuperar o Lucas Lima, o que é muito difícil. O Scarpa, quando entra para usar o pé esquerdo na ponta direita, uma novidade dos tempos atuais. E o coitado do Rafael Veiga, por exemplo, ele é o cara do ônibus. Ele ocupa espaço no ônibus, mais nada. Eu acho que o Luxemburgo tinha que mexer um pouco mais. É a minha opinião. Eu não sei tanto quanto o Luxemburgo. Ou então alguém tem que chegar e falar o seguinte: o Scarpa já era nhenhenhen no Fluminense. Arrumou a confusão para vir para cá. Aí tentou ir para o Almeria lá, o Almeria desistiu, caiu, e ele continua sonhando. Então alguém precisa fazer alguma coisa. Ou esclarece, ou testa. Do jeito que está, realmente fica ruim. Mas, Quartarolo, tem uma outra do Palmeiras aqui. Então, só deixa eu completar esse assunto. Sim, você falou dos jogadores. Você manda. O Lucas Lima, por exemplo, todo técnico que chega, acha que ele vai resolver dar uma chance para ele, uma sequência, ele não vai. Outro jogador. Ele tem muito defensor no Palmeiras, o Lucas Lima. Não consigo mas então entender. o elenco foi mal montado e não é o elenco do Luxemburgo. Foi montado antes pelo Alexandre Matos. E também com o Felipão, aquele pessoal todo. Vende para o Atlético Mineiro. E antes o Cuca. O Zé Rafael é outro jogadorzinho. Era bom no Bahia, mas não resolve. É mais ou menos, é para compor aquela coisa toda. Então o Palmeiras está cheio de jogador que parece bom, mas é mais ou menos, é ruinzinho. E aí sobra para o treinador. Eu acho que o Luxemburgo pode fazer coisa melhor do que está fazendo. Mas não vai ser muito melhor, não. Não vai ser muito melhor. Agora, dá para ganhar jogo? Dá para ganhar jogo. Não pode empatar com o Goiás, que está entregue ao pronto-socorro pela Covid. Tem que ganhar esse jogo. Esse jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo complicado. O Atlético perdeu bem para o Santos na Vila, mas a gente sabe que jogar lá, se bem que agora é gramado sintético contra gramado sintético. Vamos ver qual está mais adaptado. É claro que pela história é o Atlético, e lá você sabe que é difícil jogar. Se toma uma pancada lá ou se vai mal, daí cresce a crise. E o Palmeiras foi campeão outro dia, mal ou bem foi campeão, quer dizer, é muito complicado. Aí surge a notícia de que o Benfica de Jesus está interessado em Patrick de Paula. Eu acho que o menino até é bom jogador. Eu acho que é uma boa esperança para o Palmeiras. Mas vendeu, já começar a falar de transferência desse menino para o exterior, é ruim para ele e é ruim para o Palmeiras. É minha opinião. Você negociaria o Patrick de Paula já? Agora? Então, tem outro ingrediente que a gente tem que analisar sempre, né, Seródio? Faz 5 meses que o futebol praticamente não existe no Brasil. Ficou parado por causa da pandemia. Isso gerou também custo. O Palmeiras foi um dos poucos times que bancou, diminuiu só 25% dos seus salários. Esse mês está pagando 100%, ou seja,
tem um grande parceiro, é verdade, a dona Crefisa, e a gente tem que valorizar quando é uma grande parceria no futebol, isso ajuda, e é uma parceria legal, tanto do ponto de vista do torcedor, como do ponto de vista jurídico. É uma parceria fantástica, ótimo para o Palmeiras, tomara que todos os clubes tenham uma Crefisa na sua vida. Mas a verdade é a seguinte, precisa de dinheiro. E se o Benfica quiser levar, vai levar. Tá bom, mas eu ainda acho o seguinte... Eu não venderia. Se você precisa de dinheiro e tem uma prateleira lotada, como tem o Palmeiras, eu faço aquele desapega. Os que não servem, eu coloco no mercado. Os que não servem, ninguém quer também. Alguém vai querer. Agora, se eu pegar o menino que está sendo burilado agora, eu vou perder dinheiro. É minha opinião, né? Sim, né, Seródio? Mas é o único que chama atenção, porque é um investimento também para o Benfica, que, aliás, faz bem esse tipo de coisa, com um jogador de fora de Portugal, ganha muito dinheiro. Se sou o Palmeiras, chego, senhor Benfica, o senhor quer? Quer. Então tá bom, eu vendo 50% dos direitos econômicos e 50% para mim. Se ele topar, tudo bem, dá para fazer negócio. Agora, eu não posso criticar, porque os caras precisam de vender e precisam de dinheiro. Isso acontece na nossa vida pessoal também. Mas eu desapego, eu solto aquilo que eu posso. Bom, deixando o Palmeiras de lado, o Palmeiras vai ter o Atlético Paranaense pela frente, vamos ao Corinthians, que é o pior time entre os paulistas no Campeonato Brasileiro. Corinthians, qual é o melhor? Qual é o melhor? Santos, com 4 pontos. Incrível. Aí o Corinthians é o pior time do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está numa situação aí de vende e não vende o tal do Carlos para o Monza. É um time de terceira divisão da Itália. É o time ligado ao seu Silvio Berlusconi. É um lugar que o Pato poderia ir, por exemplo. Se bem que ele teve uma affair com a filha do homem, melhor não. Aí o tal do Carlos poderia ser vendido para o Monza por 10 milhões de euros. Ou Berlusconi está querendo arrumar encrenca na Itália, ou esses números não são verdadeiros, Quartarão. Sei lá, né, Seródio? Eu não vou entrar nessa, porque daí você se torna meio inconveniente ou até, sabe, leviano. É muito. Eu também acho que é muito, eu não pagaria. Mas se o Berlusconi acha que tem que pagar... Sim. E para o Corinthians é um alto negócio, um negócio extraordinário, e também se explica, agora que a hora tem outro lado, também se explica por que o técnico insistiu tanto com o Carlos Augusto nos últimos jogos, para mostrou, e ele foi bem, ele não é mau jogador, mas também não é nada sensacional. Eu venderia, pela metade disso eu já venderia, 5 milhões de euros, hoje você faz vezes 6, né? É quase 30 milhões de reais. Para um time que está às gatas, como está o Corinthians, não tem como segurar. Até porque ele é... mas aí eles vão gastar dinheiro contratando o Otero por empréstimo, Cortador. Não vai gastar. Não vai gastar? Não, Otero ano de graça? Sim, não, é assim. Ontem, o Sérgio Sete Câmara deu uma entrevista exclusiva para a gente lá nos Tops da Bola. Ele falou muita coisa, e uma delas, no meio do programa, o Weber Lima até falou, presidente... O UOL e o G1 estão dando já como certa a transação do Otero. Ele ainda falou assim, olha, estava mesmo em negociação com o Corinthians, mas o Alexandre Matos, eu até estou dando entrevista para vocês agora ao vivo, não me ligou informando que o negócio foi fechado. E daí o Weber até falou, 400 mil por mês. Ele falou, então esse era o nosso problema. Porque o Sampaoli, a gente ofereceu o elenco para ele e falou assim, para o que você quer, alguns jogadores você terá que descartar. Jogadores que, se você não for usar... É muito caro ficar um jogador aqui, do que ele falou do Lucas Lima. É muito caro ter um reserva com esse salário. Aí ele falou justamente isso. Ele não confirmou os 400 mil de salário que o Corinthians pagará. Ele falou, mas eu não posso manter um jogador com esse salário no meu elenco se ele não vai ser muito aproveitado. Então, realmente, o negócio já deve ter sido concretizado. Isso foi o que ele falou ontem. E pelas informações, é isso mesmo. O Corinthians não pagará nada pelo empréstimo e pagará os salários que, na verdade, seriam do Atlético Mineiro. Ou seja, agradou as duas partes e se livrou de um problema, e isso não foi o presidente do Atlético que nos falou, mas que a gente sabe que o Otero é meio espiruqueta, meio fio desencapado. Só que tem uma coisa, Seródio. É melhor do que o Casares, senhor. Em termos de espiroqueta, ele é bem melhor. O Casares precisa de camisa de força. Menos male. Mas o Otero serve uma camisetinha. Não, mas ele é melhor que o Gabriel, ele é melhor que o Cantídio, ele é melhor que o... mas joga mais na frente. Na verdade, Quartarolo, ele joga no lugar do Luan, viu? Sim, exatamente. Ele joga no lugar... Até imagino que o Thiago Nunes é o técnico
deve estar pensando em finalmente dar um parceiro para o Jô. Joga o Luan no ataque, porque o Luan não faz nada no meio-campo mesmo. Quem sabe no ataque. Sabe E o que que eu bota o faria? tal do O que que Otero eu no faria? meio-campo. Otero chegando, Otero mais avançado para a posição que hoje é do Luan, e o Luan pelo lado direito, como funcionava o Jadson. Talvez, fazendo uma dupla ali, uma passagem com o Fagner, acho que qualifica e acho que pode resolver a situação. Eu não tiraria o Luan do time com o Otero. Sem o Otero eu já tiraria, porque daí não adianta nada também que ele não joga. Bom, eu acho que o Otero é até um bom reforço para a equipe do Corinthians. E eu só não sei aonde que o Luan vai brincar de esconde-esconde. Ou no meio, ou na direita, ou lá na frente. É o campeão mundial de esconde-esconde, o seu Luan, desde Agora, tem uma 2017. coisa, né, Serote? Ah, Que depois o torcedor do Corinthians, que está nos vendo, vai falar assim: vocês falaram que o Otero ia dar certo, que ele era bom, mas ele não jogou nada. Gente, a gente está Paulo, analisando pelo que ele pode produzir. Eu não aliás, sei se vai dar certo, mas tem tudo para dar certo. uma pergunta que eu vi hoje na internet, achei extremamente inteligente. Luan seria o pato do Corinthians atual, não? Não, o Pato está pior que ele. O Luan, pelo menos, entra em campo, pega na bola de vez em quando, se Não, quando o contunde. pato estava no Corinthians também entrava em campo. Ah, não, não Era a dá para mesma comparar. coisa. É. O Pato está na Lagoa faz tempo, quer ficar no banco usando máscara, que ele O tem medo pato, de ser nós vamos infectado conversar. pelo Covid, e já já a gente fala do Pato. Contra o Curitiba é a grande chance do Corinthians conseguir a primeira vitória. Deve ganhar, deve ganhar. Mesmo o Corinthians não sabendo se vai contar com o Fagner, o Vital está com a amidalite de tanto gritar, manda a bola, e ninguém passa a bola para ele. O cara fica lá, E aí, Quartarolo, eu estava vendo as notícias do dia aí, o Thiago Nunes fez umas mexidas no time, ele já sacou, Ederson, né, com o número 15. Então, já sacou. Esse negócio de ficar chutando da entrada na área, serviu 2 vezes, acabou. Sabe quem ele ressuscitou, não? Não. Camacho. Ele adora o Camacho. Aliás, esse é outro jogador que todo técnico escala e que é ruinzinho pra caramba, viu? Um jogador que não faz nada, não ataca, não defende. Ah, pelo amor de Deus, viu? Quer dizer que Ederson morre e Camacho vive, é isso a manchete? Mas o Ederson, ele pode ter defeitos, mas ele é um jogador para ser trabalhado. Ele chegou do Corinthians, não custou nada e demonstra a condição de melhorar. Eu acho que aí faz parte o técnico também, dá uma segurada, se empolgou um pouquinho, mas ó, segura o rapaz, faz ele jogar. Aí é trabalho também no treinador. Que falta faz um Tele Santana no futebol brasileiro, hein? Sim, faz, lógico. Ele melhorava os caras. Sim, mas esse é o Thiago Nunes, não é o Tele Santana. Mas eu acho que o Thiago está sendo inteligente em montagem do time do Corinthians. Eu já critiquei o Thiago Nunes. Eu não acho que ele está sendo inteligente, não. Ele está jogando numa situação difícil. Essa tática é uma tática caranguejo. Fica jogando com os dois zagueiros na frente da área. Ninguém se mexe, ninguém faz porcaria nenhuma e joga por uma bola alçada na área para ver se é o que ele tem. Muito pouco. Para quem falava em revolução, muito pouco. Agora, Quartarolo, vamos falar do Santos, que você elogiou. O Santos é o melhor time paulista no Campeonato Brasileiro. Eu falei os números, não elogiei. O Santos implodiu, acabou com o Furacão no final de semana. E aí o Santos está negociando o Sacha. Sacha foi, adivinha para onde? Para o Atlético Mineiro. Isso. E aí, eu estava vendo a notícia do Santos. O presidente Pérez ainda dorme e dessa vez ele sonhou alto, porque ele sonhou assim: eu libero o Sacha, diminui a folha de pagamento, eu pego uma grana do Atlético Mineiro, porque eu liberei o Sacha, e vou lá e faço um acordo com o Hamburgo. E ele sonhou alto: o Sacha 10 milhões de euros. Aí não, milhão de real. Eu devo 30 para o Hamburgo, eu faço um acordo. Ele está sonhando demais. Você faria um acordo que o sujeito deve 30 para você. Diz que não tem como pagar. Você pressiona ele, te dá 10 e você libera? Sabe o que acontece, Herói? Primeiro, sobre o Sacha. Ontem também o Sete Câmara confirmou isso. É um jogador que interessa ao Sampaoli. Ele retirou a ação contra o Santos, já é um ganho, né? Para se transferir. Fez um acerto, está indo embora. O Santos tinha depositado, inclusive, uma parte para tentar amenizar a ação. Até aí, tudo bem. O Santos não tem dinheiro, todo mundo sabe. Culpa dos atuais dirigentes e também dos anteriores. Vamos falar o que é verdade. Ele vai para o Atlético Mineiro por 50% dos direitos econômicos, por 1,5 milhão de euros.
O Santos ainda está tentando pegar o Casares na mesma forma como o Corinthians pegou o Otero, ou seja, de graça, empréstimo de graça, pagando salário, e é excelente jogador. Jogaria Mas no Santos Fácil. não pode fazer inscrição de jogador. Calma, vamos chegar lá. É por isso que há uma informação de bastidor que o Santos, deixa até... que o Santos fez um acerto com o Hamburgo, sim. Ah! Porque, na verdade, aquele dinheiro todo que você está falando, e que é uma verdade, é juro, aquela coisa toda. Olha, eu devia tanto. Você aceita receber um pouquinho mais daquele tanto e eu te pago já? Se o Santos conseguiu fazer isso, eu não sei se conseguiu. A informação é que conseguiu, que o Hamburgo aceitou. Porque ao invés de ficar esperando 30 milhões de reais ou 10 milhões, sei lá, ou o que seja, e não receber nunca, o Santos vai transferir esse dinheiro e mais um dinheirinho que está entrando aí para quitar. E dizem que isso vai acontecer até sexta-feira agora. Se o Santos conseguir, o Santos libera essa fase de inscrever ou não o jogador para o seu elenco ainda para as disputas que ele tem pelo ano. Mas só que tem um problema. Ainda nesta semana deve entrar o caso do time colombiano do Felipe Aguilar, cobrando também na FIFA. E muito provavelmente haverá uma nova punição. Mas dentro desse quadro, o Santos acha que se acertar o negócio do Kleber Reis com o Hamburgo, ele se livra desse processo, resolve um problema, inscreve novamente o jogador e daí vai ver o que vai acontecer em relação a Felipe Aguilar e também em relação ao Soteldo, que o Atibato do Chile também vai cobrar na FIFA. Ou seja, o Santos está tentando vender o almoço para comer a janta ou vice-versa. Mas, de qualquer maneira, se realmente isso acontecer, está resolvido, pelo menos por enquanto, esse caso. Aí tem mais uma coisa. O Santos, o Atlético Mineiro... sonho louco. Não, o Atlético Mineiro comprou 50% do Sacha. Ok, resolveu esse problema. Só que o Santos deve 2 milhões de euros para o Internacional de Porto Alegre. Segundo as informações, o Santos já equacionou essa dívida e vai começar a pagar em 24 meses a partir de janeiro do ano que vem. Se isso for verdade, eu acho até que resolveu essa questão também. Aí fica diluído, 2 milhões de euros, é só torcer para o euro baixar um pouquinho a cada mês, mas é o que podia ser feito. Então, de alguma forma, esse assunto parece que está se encaminhando bem. Mas tem outros problemas, aí vamos resolver de outro jeito. Sabe qual a palavra que você mais utilizou durante essa longa explicação? Se isso for verdade... Claro, eu não sei, não estava lá, não assinei um contrato, eu tenho informações. Não sei, mas e eu não tenho explicação, tenho informações. Para quem passou 3 anos dormindo, acho que é muita coisa de uma vez só. Mas se ele não fizer isso também, ele fecha, né? Só que tem uma coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que você vai ter que me dar a resposta. Teria essa mudada, que mudou o Santos, mudou o Santos, é o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Marinho já virou a sensação. Melhor paulista. O que fez essa mudança? O Cuca ou o sal grosso que a torcida pôs na porta da Vila Belmiro? Olha, eu preciso saber se o Cuca acreditou que foi o sal grosso ou se acreditou. Eu não discuto crendices. Se eu conheço o Cuca, ele já quer saber onde que compra sal grosso. Para mim é bobagem, eu não pensaria dessa forma. Mas, de qualquer maneira, se ele acha que ajudou, toca em frente. Agora, o time ganhou do Atlético Paranaense, que você sabe, eu sou santista, e achava um jogo em que o empate já seria bom, porque o Atlético Paranaense é melhor, na minha opinião, que o Santos. Mas o Santos vai pegar o Sport Clube do Recife nessa semana e pode não ter em campo Vladimir e o Lucas Veríssimo. Estão fora, os dois. É uma dúvida, o Cuca está deixando no ar aí. O Alex que entrou, o garoto que entrou no lugar do Lucas Veríssimo, fez a parte dele, mas é mais um da base, e é nessa hora que às vezes aparece algum milagre por aí, principalmente lá no Santos. E domingo, final de semana, acho que é domingo. Domingo, sábado é Palmeiras. Eu acho que o Cuca devia realmente procurar onde que compra sal grosso, porque essa semana promete fortes emoções. O esporte está quebradão também. O problema por falar... sim, mas aí que tá. O tombo é sempre maior quando você tropeça na pedrinha, viu, Quartarolo? O paralelepípedo, todo mundo vem e pula. Bom, por falar em situação difícil, o São Paulo chegou à conclusão de que realmente tem que colocar o Pato à venda.
Tra, lá, 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 tra. O Pato não dá mais. Mas aí surge aquela, vender para quem o Pato? Porque quem é que vai Quem querer? paga o pato? Quem paga o Pato? O Silvio? Não sei se o Silvio vai querer colocar o Pato na Jequiti lá, sei lá. E, Vendedor? e não é só o Pato. O São Paulo está tendo um processo de implosão interna. Hernanes, 35 anos, que a gente vem falando, eu pelo menos venho falando do tema, não sou médico, mas me parece que ele tem uma artrose maior que a minha, uma certa dificuldade de locomoção. Chegou ao ponto de que ele chegou à conclusão, ele não dá mais, aqui não estou rendendo, é melhor eu não estragar mais a minha história, quero ir embora, quero ir embora. Então, ó, o Pato e o Hernanes estão no caminho do portão. A grande dúvida do São Paulo é saber se o Diniz vai aguentar o prazo de 5 jogos ou não. Essa é uma questão, porque o Diniz também, o portão está lá balançando, esperando alguém passar, e o Fernando Diniz está nessa Que situação. maldade. Nessa situação. Já chegaram à conclusão de que o Everton, sem um psicólogo, ele precisa ir para outro lugar. Então o Everton pode ir para o Grêmio. E aí, como o Fernando Diniz trabalhou com o Luciano no Fluminense, o Luciano seria a indicação do Fernando Diniz para o São Paulo. Só que o Luciano está suspenso na Libertadores por 3 jogos. E daí? Tem Vai outro ocupar o campeonato? lugar do Pato no banco? Ô, Seródio, o negócio é o seguinte. Se Eu o não Hernanes... entendo. Não. Se o Hernanes está insatisfeito e acha que não dá mais, eu também acho. Ele não está nos planos do Alexandre, do Fernando Diniz, claramente. É. Eu acho que é melhor ele sentar com a diretoria e pedir rescisão contratual. É bom para ele e bom para o São Paulo, que vai economizar uma grana muito legal. Parece que a diretoria que não quer. Ela quer fazer a besteira até o fim. Vamos até o fim com isso. Não, eu entendo, ele é um ídolo, é um cara que marcou muito no São Paulo, mas ele não joga mais, essa que é a verdade. Então, sabe, libera o cara sem custo, rescinde o contrato. Não precisa ficar segurando um cara que está insatisfeito, que você sabe que não vai jogar e que é um ídolo. É duro separar o ídolo. E se ele acha que ele pode jogar em algum lugar, libera. É um salário grande a menos. O problema é que o cara ganha um alto salário e acha que ele vai, em qualquer lugar ele vai ganhar isso. Não vai. Aí você chega no Alexandre Pato. O Alexandre Pato, a mesma situação. Hoje eu li a seguinte informação: Jorge Sampaoli gostaria de ter Pato. Pelo que disse o presidente do Atlético Mineiro, ele não vai ser, ele não vai pro Galo. Até porque. Já tem uma lagoa na Avenida Antônio Carlos, já tem uma lagoa bonita, ficava em frente ao hotel. Mas aí que está. O Seródio, ele ganha muito para ficar na reserva. É um jogador que o Atlético Mineiro não vai pagar 800 mil, 900 mil, 1 milhão, a não ser que divida o salário com o São Paulo. É outro que também não teve custo quando chegou essa vez, que o São Paulo devia chegar nele e falar assim, não está dando, vamos rescindir. Você vai para a China, vai para a Ásia, ele não vai gosta de China, vai para onde você quiser. Lá não tem SBT. É verdade. Mas não, hoje tem, está tudo na internet. Para com isso. E outra, ou então... E também não tem nenhum pai rico, porque o Silvio Berlusconi, ele foi jogar no Milan, você viu o que deu. Aí ele veio jogar no São Paulo, coitado do Silvio Santos, mora no Morumbi, você viu o que deu. Mas na China é tudo estatal, não tem dono, ele não vai. Isso é problema pessoal dele, não vou me meter, Deus que ajude. A verdade é que ele não quer jogar futebol. O próprio Fernando Diniz, que sempre o defendeu, já não o coloca mais, já não conta mais com ele. São 2 jogos que ele nem saiu do banco. E olha que entrou um monte de gente, hein? Entrou Elinho, entrou não sei quem, e não entra o Pato. Até o Carneiro entrou. O Carneiro, que não jogava há um tempão. É um jogador veloz, explicou o Diniz. Veloz quando ele precisava atacar, amassar o adversário, sem espaço para correr. Ou seja, o Pato está fora. Peraí. Quem é veloz? O Carneiro. Como é que é? Não, o Diniz disse que botou um jogador mais veloz. Eu entendo que quando você vai para cima do adversário... O Carneiro é veloz? Não vai ter espaço para correr, então não adianta. E o Rojas, reformaram o contrato do Rojas, aí eu achei legal, dando, inclusive, reconhecendo que o Rojas se machucou, mas vinha jogando bem. Há um item de produtividade para ele cumprir esse novo contrato, faz parte. Aí eu acho que São Paulo fez certo. E outra, o Alexandre Pato, pelas minhas informações de bastidor, agora eu vou dar uma informação nova.
Você sabe que o Silvio Santos gosta do Jequiti. Tanto é que ele fala lá. Vai virar perfume. Não, não. Você já usou aquele perfume invisível que não tem cheiro? E depois você põe o perfume o verdadeiro, né? Então, ele vai ser o sem cheiro, vai ser o invisível. Da Jequiti. E aí é o seguinte, como o São Paulo está fazendo essa negociação, vai o Everton e traz o Luciano e estão brigando por causa de porcentagem. Se eu sou o São Paulo, já que o Guerreiro não está contundido, se ferrou, vai ficar um ano parado, vai ficar até o final do ano não joga. Vai. Troca o Pato pelo Guerreiro. O São Paulo cuida do Guerreiro, ele fica mais um ano aí e dá o Pato em definitivo para o Internacional. Mas hoje surgiu no Sul essa informação de que o Internacional tem interesse num centroavante e o nome do Alexandre Pato apareceu. Se bem que eu não acho que ele seja centroavante, mas tudo bem. Mas ele tem histórico lá. É atacante. Aliás, essa história aí de procurar um centroavante, o pai e o irmão do Luiz Adriano do Palmeiras fizeram questão de colocar o Luiz Adriano na fita. Deu um rebu no Palmeiras. Esse negócio de rede social, os caras têm que tomar cuidado, principalmente familiar do jogador. Vê o que fala, caramba. Não, e outra. O Luiz Adriano está aqui jogando, fazendo gol pelo Palmeiras, aí o familiar bota lá o pai, o irmão. Porque, não tem que se meter, cara. Só atrapalha o cara. Só atrapalha o cara. Se ele não jogar bem essa semana, eu vou começar a pegar no pé, falar que ele quer voltar para o Internacional. Quer dizer, bobagem. Colocaram o cara numa situação indevida, numa situação que não interessava para eles, a não ser que tenha um outro interesse. Mas a grande verdade é que não tem nada a ver. Ele já tem, a moça aí veio da Rússia, está aí cuidando dos filhos dele, ele também não está em casa. Não tá mais só se ele vai. Não, ele não está com ela, mas os filhos estão. E aí, se ele for morar em Porto Alegre, vai dar mais confusão ainda. Em Porto Alegre é mais frio que aqui, lembra mais a Rússia. Sim, mas ele não quer a Rússia. Bom. Fazer o quê? Vamos falar dos jogos aqui. Então vamos lá. Grêmio e Flamengo, quarta-feira. Ou melhor, Flamengo e Grêmio, porque o jogo é no Maraca. 1-1. Eu acho que o Domi emplaca a vontade que o time do Grêmio demonstra em campo vai dar Flamengo 1-0. A Bragantino e Fluminense, o jogo vai ser em Bragança Paulista. E aí, 1-0 Fluminense. 1-1. O Bragantino vai colher milho por milho até o final do campeonato. Atlético Paranaense Palmeiras, o jogo na Arena da Baixada. 2-1 Furacão, o meu Furacão. E aí o Palmeiras perde, vai ficar sem ganhar em 3 rodadas? Fazer o quê? Faz parte. Campeão sente isso. Empate 1-1. Quer ganhar. O Botafogo, que é uma potência, com Honda e agora com o outro lá que chegou. Calu. Vai pegar o Atlético Mineiro de São Paulo. São Paulo. Ou São Paulo, como você gosta. 3-0 Atlético. O Corinthians pega o Curitiba no jogo que vai ser na Arena Corinthians, em Itaquera. 2-0, goleada do Corinthians. E você não falou quanto vai ser Atlético e Botafogo? 3-0 Atlético. Meu placar. Corinthians e Curitiba, acho que dessa vez o Corinthians ganha 2-0, 2 gols do jogo. Um gol ele faz, pelo menos. Na quinta-feira, nesse time só ele faz gol. Na quinta-feira teremos o Sport Clube do Recife pegando o Santos Futebol Clube, o jogo será no Recife. Lá tem mais manteiga de garrafa do que sal grosso, eu acho que dá Sport 1-0. Eu acho que vai dar Santos 1-0. E aí teremos para encerrar São Paulo e Bahia, um jogo que já liquidou as pretensões do São Paulo na temporada passada. E agora o Roger Machado, técnico, está incentivando a literatura negra e índia. Ele está colocando dinheiro dele nesse negócio. Eu acho que ele vem aqui e faz novo estrago. Da Bahia 1-0. O Roger Machado é um cara legal, um cara que está em causas sociais, ele põe a cara, ele realmente é muito legal e é um bom treinador. Eu gosto dele, mas eu acho que ele devia focar no futebol. Mas ele tem todo o direito de ser cidadão, como ele tem sido, defender causas, se integrar às causas, afinal, falta no Brasil. Falta no Brasil mais gente que trabalhe em prol
contra o racismo, porque é um negócio absurdo. Eu não estou criticando, até porque eu acho que bom que se faça alguma coisa mesmo, que aqui esse país é um país racista que esconde o racismo. Então, acho que seria bom que fizesse, mas eu acho que ele deveria se preocupar um pouco mais com o Bahia, que o Bahia até agora não decolou. Ganhou domingo, não ganhou? Do Bragantino. O Bragantino não era o Bambambam, o que vai comer tudo, o grande time, o time que vai chegar. Não. Esse de vermelho e branco que você está falando que vai comer tudo é o Leipzig, não é o Bragantino. Tá bom, cuidado, hein? Cuidado que... Bom, eu acho que apesar de tudo isso que eu falei do Bahia, gosto do Roger Machado, mas o São Paulo vai ressuscitar. 1-0, o Alexandre Pato vai entrar aos 30 do segundo tempo e vai fazer o gol da vitória. Meu Deus! Sua boca. Meu Deus do céu, mas vai ressurgir das cinzas. Bom, então um grande abraço para você, Quartarolo. Deixa eu só dar um recado aqui. Inscreva no nosso site. Aliás, você pode frequentar o nosso site, é www.futebolemrede.com.br. Quando eu digo futebol em rede tudo junto, é a palavra futebol em rede, tá? Não vai escrever futebol em rede todo junto. Aí você não vai parar no nosso site. O nosso ouvinte internauta é inteligente. Eu sei, tem uns caras que erram, mas aí você também pode acompanhar a gente no YouTube. O Quartarolo vai falar. Como que faz para entrar no YouTube, Quartarolo? youtube.com/futebol em rede. Aí está escrito em vermelho assim, inscreva-se, você clica lá e também pode clica no sininho que também será avisado de tudo que a gente está fazendo. Pode acompanhar a gente no Spotify, temos lá o Futebol em Rede no Spotify, pode acompanhar a gente no YouTube, pode acompanhar a gente no Facebook, tem várias alternativas no Twitter, que eu prometo passar a senha para o Quartarolo em breve. Você tem um monte de alternativas, inclusive o Instagram, e a gente costuma fazer lives no Instagram. O Quartarolo vai me passar a pauta aqui e a gente anuncia a live da semana em breve. Tá certo, Quartarolo? Estamos buscando aqui, fazendo a escala para ver o jogo que a gente vai acompanhar, sobre o que nós vamos repercutir após os jogos de meio de semana e de fim de semana, claro, do Campeonato Brasileiro. Na quarta eu vou assistir Internacional e Atlético de Goiás. E na quinta eu vou assistir São Paulo e Bahia. Me preparando para os duelos decisivos da Europa. Boa sorte. Olha, um abraço ao pessoal que nos acompanha. Obrigado mais uma vez à AltV. Estamos da rede da AltV, estamos da grade da AltV. Um abraço ao Alberto Luquete mais uma vez, ao nosso Sérgio Oliveira, o nosso produtor, coordenador sem pasta. O homem da luz. E que de vez em quando dá uma de pato, né? Mas ele está aí. Está jogando mais que o pato. Um abraço também à Mônica Basília, nosso departamento de marketing, a todo vapor, e ao Frederico Batalha, que é coordenador, o produtor e o homem que também convida para grandes entrevistas. Estamos nesse programa aqui, que você está acompanhando, mas está também à sua disposição nas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no YouTube, a ótima entrevista dada pelo Miltinho Teixeira sobre as eleições do Santos. Na sequência, vamos ouvir outros candidatos de outros clubes e também, é claro, do Santos Futebol Clube. É uma tribuna aberta para os clubes de São Paulo. São Paulo, Santos e Corinthians terão eleições esse ano. E é claro que a gente vai acompanhar e também outros convidados, outros personagens passarão pelo Futebol em Rede entrevista que vai ao ar toda segunda-feira e já está lá esse programa também, como outros, à sua disposição. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Até a próxima. Um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. E não esqueça, na próxima sexta-feira estaremos aqui no Facebook de volta com o nosso Futebol em Rede. Tchau, um beijo para todos vocês. Tchau, Quartarolo. Até mais. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.